Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, e falando dos seres humanos, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que está dizendo aqui é que o homem não tem desculpa. O homem que falar que Deus não existe, não tem desculpa. Ele pode até usar essas frases modernas, né? Ah, que os céus me ajudem. Que os céus me ajudem. Ó. Ah, que a mãe natureza criou. Olha que coisa linda o que a mãe natureza criou. Trocaram a pureza. Então, podem inventar uma série de coisas para contornar esse conhecimento de Deus, mas Deus se expressa na sua criação, e porque ele manifestou a sua glória, o seu poder nas coisas visíveis, criadas, desde a criação do mundo, no versículo 20 de Romanos 1, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. Ou seja, é notório a todos os homens. Basta você examinar. Gente, que coisa, às vezes eu pego uma coisinha tão simples. Ontem eu tive que matar um gafanhoto que entrou aqui, eu estava fazendo uma live, antes de ontem, segunda-feira. Entrou um gafanhoto aqui no meu escritório, e enquanto eu falava, ele fazia... E gafanhoto não voa que nem uma mosca, né? Uma abelha que tem aquele voo assim, com piloto automático, com coisa que não bate em nada, não. O gafanhoto voa que nem um tonto, ele bate na parede, ele bate na lâmpada, ele bate em você. E eu estava preocupado que ele entrasse na minha boca, né? Eu ia achar que fazia parte aqui do ensino para a gente começar a comer gafanhoto, que não é o João Batista. E eu tive que matar esse gafanhoto. Depois que até a hora que acabou, né, a live, eu peguei uma vassoura e tive que matar o gafanhoto, porque ele estava aqui dentro, eu não ia ficar com um gafanhoto batendo para lá e para cá aqui. Me perdoem os amantes dos animais e dos gafanhotos, e os gafanhotos são realmente uma praga em muitas regiões do mundo, não é? Mas depois que eu matei o gafanhoto, aí hoje de manhã, eu descobri que nas vassouradas que eu dei nele, ele perdeu uma perna inteira, aquela perna comprida, né? Aí eu comecei a olhar para a perna do gafanhoto. Gente, ele tem uma coxa, aquela coxa tem nervos, aí ela afina, fica uma coisinha tão fininha quanto um galinho de árvore, mas daquele mais fininho possível. Vamos falar assim, ó, uma mina de lapiseira. Era uma mina de lapiseira, a grossura da perna dele, da canela do gafanhoto, se é que o gafanhoto tem canela. Aí chegava na ponta, tinha o pezinho dele que tinha um ganchinho. Aí eu fiquei pensando, esse cara aí, quando ele encontra uma superfície, esse pezinho transmite para o cérebro dele informações da superfície, como se agarrar nela. Então aquela unhinha dele lá deve pegar na superfície, transmitir pelos nervinhos que sobem pela canela dele, sobem pela coxa e chegam até o cérebro. Que máquina maravilhosa! Nem o homem consegue fabricar um gafanhoto. Não consegue. Você vê os robôs que tem por aí? Olha, o robô joga bola. É uma coisa horrível. O robô não joga bola coisa nenhuma. Ele é programado para chutar o pé, para andar. Ele faz até umas coisas interessantes hoje, mas o homem não consegue. E quando ele quer negar a existência no Criador e achar que tudo aconteceu por geração espontânea, ele aplica a ciência, ele se vale da ciência. A grande ciência, né? A ciência resolve tudo, né? É a ciência que resolve as coisas. Agora, veja o seguinte, a ciência, num determinado ponto da história do mundo, a ciência acreditava que a vida criava-se espontaneamente. Porque o cara guardava lá uma banana e no dia seguinte ele abria a lata lá que ele pôs a banana, saiu um monte de mosquitinho. Puxa, os mosquitinhos existiram por causa da banana, criaram sozinhos. A banana criou mosquitinhos. Pesquisa aí na história da ciência, da criação, essas coisas, você vai encontrar essa grande questão em que se acreditava que a vida era por geração espontânea. Então, aqui nesse capítulo 1 de Romanos, o versículo 21 diz o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, conhecido como? Pelas evidências, pela perninha do gafanhoto,
pelo pezinho do gafanhoto, pela unha do gafanhoto. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos, em seus raciocínios mirabolantes, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Olha como desce, aqui é uma escada, tá? Homem, aves, quadrúpedes e répteis. Em ordem de qualidade e de importância, porque nenhum quadrúpede voa. Então, a ave está acima do quadrúpede no sentido dela, ela foi criada primeiro, inclusive, segundo o relato bíblico. E aí, então, Deus vai nos entregar as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, isso é o que o homem fez. Deus os entregou. Quando você vê hoje uma distorção completa da ordem criada por Deus, é porque Deus os entregou. É muito importante entender uma coisa dessa. Quando você nega as verdades de Deus, Deus entrega a você a mentira. Mas Deus faz isso? Faz. E ele vai fazer isso uma vez de maneira muito solene, muito forte, quando vier, depois do arrebatamento da igreja, aqueles que escutaram o evangelho da graça de Deus, escutaram que pela fé em Cristo seriam salvos e não creram, eles não poderão mais crer, porque Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira todos quantos não creram na verdade, não tiveram amor pela verdade. Então, quando Deus faz o homem crer na mentira, não fique espantado, não. É Deus que fez. Então, essa humanidade hoje que prefere a mentira, Deus entregou. Eles fecharam o seu coração para a verdade. Como o Faraó, diz que Faraó endureceu o seu coração. E mais à frente diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Faraó tinha endurecido o seu coração primeiro, para não crer nos sinais que Deus iria mandar. Percebe? Então, é muito importante isso. Nunca duvide de Deus e da sua palavra, porque daí você vai morrer duvidando. Ele pode endurecer seu coração e aí você não tem mais, você vai acreditar na mentira como se fosse verdade. Então, é isso que aconteceu com o ser humano e é isso que aconteceu com a ideia de que a ciência explica a natureza, a vida, como surgiu o homem e tudo mais. Não explica nada.